Assalamu alaikum, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, dada a situação, né? Bom, esses dias atrás, no ano passado já, o canal Espectro Cinza ele fez um react de um vídeo do História Islâmica do Mansur Peixoto, falando sobre por que Israel é o país mais racista do mundo. E nisso, a dona do canal Espectro Cinza convidou um rapaz chamado Alexandre Nazajon, e ele é filósofo, judeu e sionista. E nisso a gente vai fazer um react aqui do react que eles fizeram. Então, bora lá. Salam! Sejam bem-vindos a mais uma live do Espectro Cinza. Eu quero oferecer especialmente essa live para Kalash, a moça que me deu essa kéfia maravilhosa, que chegou há alguns dias, eu adorei, tá super fresquinho, achei que ia me incomodar, mas tá muito agradável. Então, muito obrigado, Kalash. E também ao NASA. Muito obrigado, NASA, pela sua presença, filósofo da UFRJ, é isso mesmo, NASA? E judeu, Eu que é agradeço. importante pontuar, né? Sionista. Ok, sionista, perfeito, bem Com específico. judeu ninguém tem problema, com sionista tem. Ok, perfeito. Então, vamos iniciar e reagir ao História Islâmica do Mansur Peixoto. Israel, como é viver no país mais racista do mundo? Veremos. Você já imaginou se em nosso país hoje uma lei estabelecesse que o Brasil é um país somente do povo branco, que a Câmara dos Deputados em Brasília aprovasse o texto dessa lei dizendo que o Brasil é o Estado-nação das pessoas brancas e que o exercício da autodeterminação nacional é exclusivo dos brancos? Nessa situação, a lei ainda incluiria uma cláusula elencando os assentamentos e povoados de pessoas brancas como um valor nacional a ser encorajado e amparado de forma legal. Em contrapartida, os deputados negros e indígenas propõem uma alternativa em que o Brasil seria definido como uma nação para todos os seus cidadãos, mas a presidência da Câmara, composta por brancos, rejeitaria a proposta. A Lei do Brasil como Estado-nação do povo branco então é aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal e aprovada pelo Presidente da República. No ano seguinte, o presidente faz uma postagem no Twitter em favor da lei, dizendo: "O Brasil não é um Estado de todos os seus cidadãos. De acordo com a Lei do Estado-nação que aprovamos, o Brasil é o Estado-nação do povo branco e de nenhum outro." Felizmente, esse absurdo não ocorreu no Brasil de agora, mas num país que tomou as notícias recentemente, o Estado de Israel. Eu decidi gravar esse vídeo explicando a estrutura do apartheid israelense. Diga. E agora? Assim, já Porque começou assim, com uma comparação bizarra, né? desculpa, mas assim, eu já vou fazer um esclarecimento aqui de que qualquer coisa que o Mansur Peixoto falar, eu vou acreditar se tu não fizer algum contraponto, Tá entendeu? bom. Porque eu não conheço profundamente a história, eu não sei o que tá acontecendo ali. Então, tu tá servindo aí como advogado do diabo, tá? Então, prossiga. Diabo não, né? Mas tá bom. O problema dessa comparação absurda é que o cenário não tem nada a ver, né? Primeiro que a terra de Israel há 3.000 anos era dos judeus. Os judeus são o povo indígena de Israel. Então, seria mais adequado falar se do nada o Brasil passasse uma lei falando que é o país-nação dos indígenas, né? Dos índios. E, sinceramente, eu acho que a esquerda seria a favor, né? De uma lei dessas, então. Tu seria Agora, a realmente, favor disso? Eu não seria a favor. não? Ah, não sei, Não. porque acho que tem algumas pessoas de esquerda, pelo menos, algumas vertentes que são a favor da descolonização do Brasil, né? Isso significa transformar o Brasil num território indígena, né? Ai, não. Ó, é o seguinte. Se for assim, então, se você é a favor de uma lei que dê todo o direito para os indígenas, que nem você acabou de falar agora, então, se o indígena agora chegar na sua casa, ele vai poder tirar a tua casa e você não vai poder reclamar. Isso você não vai querer, né? Mas também, uma questão mais Tudo complicada bem. aqui. Eu entenderia apenas como um fator de reconhecimento histórico, né? Porque foi Sim, sim. um evento de expoliação, de exploração, de conquista, colonização, ok. Mas apenas como um reconhecimento histórico do que houve. Mas não como se realmente fosse uma terra pertencente aos indígenas, ou exclusivamente, ou principalmente aos indígenas atualmente. Eu penso que o Brasil é dos brasileiros, considerando o Estado-nação que foi formado, a partir, né, da criação do Estado brasileiro. Até dos descendentes dos brancos colonizadores.
Inclusive eles, com Tudo bem, certeza. tudo bem. É tipo, ó, ele já tentando vitimizar o negócio aí, tentando já ganhar narrativa aí. Cara, tipo, foi ruim, claro, foi ruim pra caramba a colonização do Brasil, do jeito que ela ocorreu, essas coisas, tudo. Sim, temos que fazer um reconhecimento histórico? Sim, temos. Mas as pessoas de hoje não são as pessoas do passado. Elas não podem pagar por isso. Tipo, o Brasil é um país democrático, um país laico. Todos aqui têm que ter seu direito respeitado, de acordo com a Constituição. E o que ele fala é, tipo... Você já percebe que ele tenta fazer umas coisas estranhas, assim, na narrativa dele. De Debatível. todos. Vamos continuar, então. E a estrutura de como a discriminação acontece dentro do Estado de Israel, dentro das suas leis, porque eu observei um fenômeno muito interessante. Nos últimos meses, desde o dia 7 de outubro, quando Israel intensificou, tá, porque já estava acontecendo bombardeios em Gaza durante todo o ano, o seu ataque à Palestina, após o ataque do Hamas a Israel, você teve uma longa lista de influenciadores, né, afiliados ao próprio governo israelense, de think tanks sionistas e de outras organizações, participando de podcasts no Brasil para convencer a população brasileira, e né, segundo algumas notícias, esse convencimento tem funcionado, de que Israel não é um estado de apartheid, porque afinal há árabes morando em Israel, há árabes no exército israelense, há árabes na sociedade israelense inserida. Então, se há pessoas morando dentro de um estado, como é que esse estado é um estado de apartheid, né? Porque as pessoas realmente não conhecem a história dos estados de apartheid, dos estados de discriminação, onde você tem castas de classes sociais definidas. Então as pessoas são levadas a crer, basicamente, que, olha, se tem gente morando dentro de um determinado país, então essas pessoas são cidadãos do país, o que no caso israelense não é verdade. E o exemplo que a gente colocou agora no começo do vídeo, que o Estado estabelece um Estado para brancos, e que somente brancos têm certos direitos, e brancos têm um incentivo estatal de expandir o território através de colonização, é só uma mudança da palavra para judeus, porque esse é exatamente o texto da lei do Estado de Israel, que a gente vai explicar para vocês hoje, para que vocês entendam como é que funciona o apartheid israelense de um ponto de vista legal e de um ponto de vista social, e como isso afeta a vida dos árabes dentro do Estado de Israel. Porque o argumento que eu vi em muitos desses influenciadores foi, olha, tem vários soldados árabes no exército israelense. Óbvio, todas as forças coloniais recrutam nativos. Os britânicos faziam isso com os cipaios, o rei Leopoldo, no Congo belga, utilizava soldados africanos. Isso não quer dizer nada. Você colocar nativos dentro do seu projeto colonial não quer dizer nada. O Brasil também, na época da colonização, tinha nas tropas bandeirantes soldados indígenas, o que não significa muito em termos de igualdade de direitos, em termos de não discriminação, em termos de leis não racistas. O exército americano também tinha negros, mas isso não significa que as leis Jim Crow não eram aplicadas. E hoje a gente vai explicar as leis Jim Crow israelenses. Em 2018, o Knesset, o parlamento israelense, aprovou a Lei Básica do Estado-nação. Essa lei, inserida no conjunto de leis maiores do país, define que a terra de Israel é a pátria do povo judeu, onde o Estado de Israel foi estabelecido. O Estado de Israel é o lar nacional do povo judeu, no qual cumpre o seu direito natural, cultural, religioso e histórico à autodeterminação. O direito de exercer a autodeterminação nacional no Estado de Israel é exclusivo do povo judeu. A lei não só afirma textualmente a natureza étnica do Estado de Israel, como estabelece amparo para os assentamentos judaicos, um dos principais meios históricos usados pelo sionismo para expulsar e Dali. O problema é que não é a natureza étnica, né? Acho que qualquer pessoa pode se converter para o judaísmo. Então é uma etno-religião, na verdade, né? Fala isso pros palestinos. Fala isso lá pra eles. Tem cristão, tem muçulmano, tem judeu morrendo só porque são palestinos. Vai lá e fala isso pra eles. Você é judeu se você é filho de mãe judia, mas você também é judeu se você se converter para o judaísmo. Então, não tem isso de hierarquia racial, não tem hierarquia étnica, não tem nada disso. Né? Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode se converter para o judaísmo, vai ser muito bem aceita, tem muita lei que manda a gente mal convertido, e não tem isso de hierarquia racial. Ah, ok. A propósito, deixem um like no vídeo para ele bombar e chegar em todos os povos do planeta Terra. Seu QI aumenta de 20 a 30 pontos aí se você deixar um like. E, Nada, como é que faz para virar judeu? Vai, quero virar judeu. Que eu preciso fazer? Muito interessante a pergunta. É só você chegar em qualquer rabino, você chega numa sinagoga, você joga no Google, sinagoga perto de mim. Aí você vai na sinagoga, você vai falar com o rabino, você fala com o rabino, rabino, quero ser judeu. E o rabino vai te perguntar por que você quer ser judeu. Você vai dar seus motivos, e dependendo dos seus motivos, ele vai te levar a sério ou não, né?
E se você insistir muito, ele vai realmente, em algum momento, ele vai acreditar que você está falando sério de verdade, que você realmente quer se converter pro judaísmo, né? Ai, ai. Segregacionismo religioso. Vamos lá. Você tem que basicamente convencer o rabino que você quer fazer parte do judaísmo e tudo mais. Beleza. Acho interessante esse tipo de narrativa pelo seguinte fato. Porque você simplesmente está deixando que um homem julgue aquilo que, na verdade, apenas Deus saberia julgar. Não é porque eu sou muçulmano que eu estou falando isso não, sabe? Mas você querer julgar, fazer um julgamento desse jeito, ai, vamos ver se você é digno de entrar na nossa religião, essas coisas, caramba, quatro. Cara, você está falando em nome de Deus. Querendo ou não, você tá. Não é um homem que tem que decidir quem faz parte da religião ou não. No islamismo, se você simplesmente chegar no muçulmano e falar quero virar muçulmano, qualquer muçulmano vai te perguntar o que você conhece do islamismo. Vai te fazer bem? Você quer sabendo como que é as nossas regras? Se a pessoa falar que sim, pronto. É só fazer a charrada ali mesmo, com a testemunha de um muçulmano. Pronto, você já é muçulmano. Não tem distinção, não tem segregacionismo, não tem pergunta do passado, não tem nada. E se ele acreditar em você, ele vai te ajudar. E aí você vai Sabe, estudar, você vai aprender hebraico, enfim. eu acho impressionante, Você viu o que ele falou ali. Se ele acreditar em você. assim, como o judaísmo é uma religião contrária ao expansionismo, evidentemente. Porque em vez de ter essa intenção de expandir, contaminar de certa forma, propagar o judaísmo entre várias pessoas na medida do possível, eles inclusive colocam uma burocracia institucional para realmente entender se a pessoa tem motivos suficientes razoáveis para que ela possa se converter ao judaísmo. Isso também, obviamente, vai acabar incentivando que a pessoa seja sincera, honesta e muito mais comprometida com os valores judaicos. Com certeza, isso é importante. Não, a pessoa vai ser coagida. Ela vai se sentir pressionada. Mas realmente é muito interessante porque é bem contrário às outras religiões que a gente conhece mais, como, por exemplo, o islamismo ou o próprio cristianismo, neopentecostal, pentecostal. Enfim, eu tendo a ver positivamente. Inclusive, 15 milhões de judeus no mundo, né, contra 3 bilhões de cristãos e 2 bilhões de muçulmanos, né? Então tem que depender de um rabino. Se você não ama o Deus no modo judeu, ainda é o homem que escolhe, nem um pouco selecionista. Eu não entendi isso. Tem que selecionar, né? A gente não pode abraçar qualquer pessoa que entra e sai falando que quer ser judeu, porque a gente não sabe as intenções da pessoa. Às vezes ela tá ali brincando com a gente, né? Às vezes ela não tá falando sério, ela só quer zoar. Sei lá, né? Vai que é um maluco. Mas não é o homem que decide isso. Isso depende do caráter da pessoa. Isso depende do caráter da pessoa e vai depender também do quão a pessoa ama a Deus. Então, não é um rabino que tem que decidir quanto que você ama a Deus. Não, não é isso. Jamais será isso. Isso é uma mentira. Isso é um tipo de mentira que é bem deslavada e bem hipócrita. Vai que é uma pessoa que acabou de aprender sobre o judaísmo, não sabe nada sobre o judaísmo, né? Acabou de descobrir que existe, e aí resolve que quer ser judeu, e aí é só uma fase na vida da pessoa, então ela não leva a sério. São muitas questões, a gente tem que confiar na pessoa antes de abraçar ela na nossa comunidade, né? Tá bom, se fosse assim, por que você está preocupado então? Porque se você confia tanto na sua religião, você sabe como que tua religião funciona, se você sabe bem os preceitos da tua religião, é aquela história, né? Quem não deve não teme. Se você acredita que a tua religião realmente é do tipo que vai convencer a pessoa a você ficar nela, então você não tem que temer nada.
em relação a isso. Porque qual que é o papel do religioso? O papel do religioso é simplesmente ajudar as pessoas que estão lá embaixo, entre aspas, vamos assim dizer. Não é questão de ser rico, ser pobre, nem nada disso não. É a pessoa que está lá embaixo espiritualmente, sabe? É só você, o dever do religioso é você ajudar essas pessoas a encontrar o seu caminho. Você vai lá e fala, a religião é desse jeito, o ensinamento é desse jeito, funciona assim, pronto, acabou. Você não tem que forçar a pessoa a nada. Porque quem força, comete pecado. Tem que conhecer a pessoa. Eu também penso que, considerando que os judeus já foram perseguidos inúmeras vezes, também existe uma burocracia em relação à própria segurança do grupo. Ok. Sim, com certeza. E também tem o fato de que é importante que haja uma representatividade razoável da população judaica, inclusive a partir dos convertidos. É assim que eles vão ser vistos. Presta atenção nisso que eles estão falando. Que os judeus já sofreram bastante perseguição no passado, tudo mais. Segura bem esse ponto aí. Certo? Então é natural que eles zelem pela melhor imagem a partir do melhor exemplo do judeu convertido, certo? Não sei dizer, eu não acho que tem muito isso de exemplificar pelo judeu convertido. Na verdade, o que acontece muito é que a gente não fala que uma pessoa é convertida, né? Quando a pessoa se converte, ela não fala sou judeu convertido, ela fala sou judia, sou judeu. E a gente não fica perguntando se ela é convertida, né? Isso, na verdade, é meio tabu dentro da comunidade judaica. A gente não faz esse processo de ficar investigando quem é judeu de mãe judia e quem é convertido, a gente não faz isso. Bom, não sei hoje. Mas na época da Segunda Guerra Mundial e para trás, os judeus faziam questão de perguntar da onde você via, qual que é a tua origem sanguínea, da onde você veio, quem são seus pais, quem que são seus parentes, quais são seus negócios. Eles perguntavam tudo para entrar na comunidade deles. Eles faziam isso muito, 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 muito. Porque era só para judeus. O ideal é não Perguntam fazer, isso? né? Ah, interessante. Justamente para não gerar esse preconceito. Né? Para não gerar, justamente, a gente quer evitar ao máximo esse tipo de desconforto, de qualquer sentimento ruim que possa ser gerado. Porque tem muito isso de a pessoa ter vergonha, né? Mas não é para ter vergonha, mas a gente justamente quer impedir isso. Entendi. Seria um modo realmente de mitigar esse preconceito. Interessante, eu não sabia não que era um tabu. Ótimo tabu. Mas não tem diferença entre judeus, tipo, ser judeu e ser do povo judeu? Não tem uma diferença, tipo, tem que ser da linhagem tal, né? Porque, sei lá. É uma ótima pergunta. Não vai ler a Torá, mas eu sei que biblicamente. Bom, galera, eu já assisti essa live antes, eu assisti no dia que isso aconteceu. Garanto que vai vir muita coisa que vão deixar vocês com raiva, mas eu quero que vocês prestem num padrão que vai acontecer durante esse vídeo. Que toda vez que o Alexandre Nazajon ele é colocado contra a parede com uma pergunta, ele sempre vai começar a frase como: é interessante essa pergunta. Que interessante vocês terem perguntado isso. Nota, porque ele vai falar coisa errada que vai vir. Tinha a ver com sanguinidade, né? Esse tipo de coisa. Inclusive, a lei original fala que tem que ser mãe judia. Inclusive, tem uma discussão ali que um cara chega para Moisés e fala: eu quero a minha herança porque o meu pai é judeu, mas a minha mãe não é. Então, eu não sou judeu, mas eu tenho direito à herança porque a herança é pelo pai. Então, tem muita burocracia, assim, mas desde aquela época já é pela mãe. E tem muito essa discussão, assim, de qual é o lugar da pessoa que é descendente de um pai judeu, mas não tem mãe judia, né? E Israel aceita. Para Israel, se o pai do seu pai é judeu, você é um israelense, você pode pegar a cidadania, né? Mas Tá. pra religião judaica, sua mãe tem que ser judia pra você ser judeu, ou você se converte, né? Um dos dois. Entendi. Esqueceram de mais um. Na Palestina, no sul da Palestina, fica a região de Judá. Judéia, quer dizer, né? E a cidade é Judá. Quem nasce em São Paulo é paulista. Quem nasce em Minas Gerais é mineiro. Quem nasce em Judá é judeu. Então você pode ter sim também a questão de nome baseado em localização geográfica de onde você nasceu.
Ou seja, se você um dia encontrar alguém que falar, eu sou judeu ateu, pode saber que é só pelo lugar que ele nasceu, viu? Mas assim, ó, lendo os comentários aqui da Kalash, deixa eu ver. Ela disse que a gente se contradisse, mas eu não entendi, não. Aqui, ó. Comunidade se refere a pessoas. Então, se a pessoa for recusada, ela não pode ser judia? Isso é muito segregacionista. Olha, honestamente, assim, eu discordo. Eu realmente discordo, tá? Mas não em relação à religião apenas, tá? Eu penso que se uma pessoa realmente quer fazer parte de um determinado grupo, ela tem que demonstrar um mínimo comprometimento com esse grupo, né? Com os princípios, com os valores, para se dizer tal. Isso, sei lá, provavelmente acontece em partido político, enfim, em qualquer tipo de. Beleza. Você tem que mostrar um comprometimento, você tem que mostrar que você tem a intenção e tudo mais, beleza. Mas ninguém tem bola de cristal para saber o que está acontecendo. Ninguém tem bola de cristal para ler a mente da outra pessoa. E se a pessoa simplesmente quer virar de alguma religião, mas ainda não conhece nada, qual que é o problema? E se a pessoa não gostar da religião? Aí as pessoas que são da religião, ai, perdemos um irmão, ele não era firme na nossa religião, essas coisas. Isso acontece demais, sabe? Acontece muito, é triste. E tipo, vamos assim dizer, faz de conta que você faz parte de uma banda, você, seus amigos, ok? Mas essa banda tem uma intenção, tem um tipo de música que quer fazer e tudo mais, mas algum membro ali não tá gostando de como tá acontecendo. E nisso você faz o quê? Vamos conversar, vamos sentar. Se mesmo após tentar resolver do modo diplomático não deu certo, essas coisas, não vejo problema nenhum da pessoa sair. A pessoa tem uma outra vibe, ela quer fazer outra coisa. Esse é o direito de liberdade dela. E nisso vai ficar sendo mal falado? Tipo, eles não falaram que falam mal das coisas tudo, mas a gente sabe como que as coisas funcionam. A gente vê muito por aí. Porque se tem uma coisa que principalmente o sionismo gosta de fazer, é ser hipócrita. E principalmente na hora de tentar ganhar a narrativa dos outros. Indígena, né? Eu não posso chegar e falar que eu sou Tupi-Guarani se eu nunca nem entrei numa tribo descendente de Tupi-Guarani, não faço ideia de como funciona. Mas digamos que não fosse apenas em relação à etnia mesmo, tá? Em relação à sua origem étnica, mas em relação à religião em si. Cara, se tu realmente quer fazer parte de uma agremiação, de um grupo, ter uma determinada identidade, tu precisa corresponder aos princípios desse grupo. Inclusive, é o que acontece entre evangélicos e cristãos no geral. Se tu quer fazer parte de uma determinada igreja com uma determinada denominação, ok, tu vai lá, se batiza, tu tem que fazer um determinado curso para corresponder aos valores cristãos, para que você faça esse processo de conversão de modo consciente, e aí tu se batiza. Pronto, agora tu é cristão evangélico de X denominação. Eu não vejo isso como discriminatório, muito pelo contrário, eu vejo como um processo burocrático necessário para que a pessoa realmente tome uma decisão de modo consciente, por motivos razoáveis e confiáveis. Concordo. Nessa fala da Espectro Cinza, sim, concordo. E quer uma frase que... eu vou falar duas palavras que buga muita gente. Judeu-palestino. Isso buga muita gente. Nem você queria ir pra um país novo, né? Sim, sim. Mas eu acho que o ponto é mais mostrar que judeu não é uma raça, tipo, ser branco ou ser preto ou ser indígena, que é uma coisa que você nasce com aquilo, não necessariamente. É uma coisa que você pode virar ao longo da sua vida, então não seria uma coisa, tipo, se é pré-determinado, alguma coisa nesse sentido. Tudo bem, no judaísmo pode não ser assim, mas no sionismo é. No sionismo é muito bem. Tanto é que nas cartas de Theodor Herzl, quando o fundador do sionismo, quando ele começou a escrever as coisas sobre isso, tem uma lá que ele fala que os
Judeus são os seres humanos, filhos de Deus, escolhidos por Deus. Existem outros seres humanos, mas eles são inferiores. Isso é o que o Theodor Herzl fala na fundação do sionismo, sabe? Porque qual que é o problema do sionismo? A minha questão não é com o judaísmo. Tem muito judeu que está em pró-Palestina. A minha questão é que o sionismo captura o judaísmo para fazer merda. E isso me ferra de uma maneira que, nossa, melhor nem comentar. Acho que é só esse o ponto, né? Para mostrar que se você virar judeu, aí você vai estar contemplado ali as leis de Israel, alguma coisa assim. Não, nem precisa. Você já tá... Ah, não, as leis de Israel bíblica, né? Ou você tá falando de Israel hoje em dia? Bíblica. Ou não? Bíblica, Não sei. tudo bem, é. Não, é isso mesmo. Aliás, a Kalash, ela disse, mas é que não é o homem que decide quem ama a Deus ou não. Tudo bem, o indivíduo Verdade. pode dizer, eu amo Javé, eu amo Alá, eu amo sei lá quem. Tudo bem, a questão é, isso é diferente de você poder se dizer parte de um determinado grupo institucional já bem legitimado. Isso é outra coisa. Eu penso que ser judeu é uma coisa, amar Javé é outra. Inclusive, se a pessoa quer se converter ao judaísmo, né, na verdade, antes dela querer se converter, ela aceita que ela parte da premissa que os judeus estão certos. Uhum. E, segundo a própria lei judaica, ela não precisa se converter. Ela só precisa obedecer 7 leis muito básicas, né? Por exemplo, não matar, não sequestrar, não roubar. E... Não. Se você quer fazer parte de alguma coisa, você pressupõe de que eles estão certos, cara... Isso não é questão de filosofia ou como fala? Ou a filosofia da organização, vamos assim dizer, né? Isso é questão de noção. É questão de bom senso. Porque você acha que tem muitos judeus, muitos cristãos, e claro, principalmente agora no caso, muçulmanos que estão em favor da Palestina? Porque eles estão lutando contra o sionismo, que está capturando o judaísmo. Tipo, vi muitos rabinos da Palestina falando que por que vocês ousam usar a nossa religião para fazer todas essas atrocidades? Vamos assim dizer, vocês estão queimando o nosso filme. Mas quem disse que o sionismo liga para isso? E é o suficiente. Isso a gente não quer se expandir, né? Entendi. Então, você acreditar nessas 7 leis já é suficiente. Nossa, interessante, eu não sabia então. Ok. São as leis de Noah. Ok. Leis do quê? Leis de Noah. Ok. Mas só uma coisa. Tem umas coisas que existem, por exemplo, na Constituição brasileira, que são meio de religião, né? Tem a palavra Deus, não sei o quê. Na Constituição, essa eu não sei, não. Na Constituição brasileira mesmo. Se não me engano, tem sabia, não. algumas passagens que falam de Deus. Mas é aquilo, né? Tipo, foda-se, ninguém leva... Não só na Constituição brasileira. Todos os países que possuem população de maioria cristã, Estados Unidos principalmente, quantas vezes você já viu em filme americano, filme que vai ter uma cena de um julgamento, a pessoa chega lá e fala: você jura a verdade, falar a verdade, somente a verdade perante Deus? Só que aqui no Brasil isso foi... Como fala? Isso foi vetado. Porque, querendo ou não, baseado em coisas de 25 anos atrás para agora, mesmo que não esteja perfeito, que tá bem ruim ainda, a Constituição brasileira, o modo que ela é interpretada e o modo que ela é botada em prática melhorou bastante, viu? Sério, aquelas partes ali, né? Tipo, isso não é uma coisa. Então, como se a gente vivesse numa teocracia, nem nada assim. Mas, no caso de Israel, né? Essas partes que falam de... que ele tá citando, né? Que falam sobre pertencer ao povo judeu, ou alguma coisa nesse sentido. Em que isso afeta, na prática, a vida das pessoas que moram ali? Tem diferença de tratamento? Tem diferença legal? Sei lá, se eu sou
cristão, eu vivo lá, legalmente eu vou ter o mesmo tratamento de uma pessoa que é judia ou não? Como é que funciona isso? Em Israel, as leis são absolutamente iguais para todo mundo. Independente de ser judeu, árabe, muçulmano, cristão, mesmas leis. É um estado secular. As mesmas leis para todo mundo. Não, é as mesmas leis para todo mundo que é sionista, né? Porque se fosse assim, a Palestina não estaria sofrendo assim, não, viu? Aqui, aqui eu tô lendo esse relato de que tem que pagar para se converter ao judaísmo. Não tem. Não tem isso. Não precisa pagar para se converter de jeito nenhum. Se você pagar, tem alguma coisa errada. Inclusive, não confie no rabino que diz que você tem que pagar para se converter. Isso não existe. Eu não E sei, não é eu tenho a obrigatório se impressão que batizar em isso tem Israel, mas é um cheiro. costume. Eu acho que isso aí tem cheiro de Dá pra batizar preconceito também. típico estereotipado a respeito dos judeus. Moedinhas, E dinheiro, juros, etc. Eu tenho a impressão que isso tem um cheirinho de preconceito típico, assim, mas tudo bem. levemente. E não é obrigatório se batizar, ir pro mikve em Israel, mas é um costume muito comum. Ah, ok. Sabe, eu não vejo como um problema, um defeito que os judeus não queiram se expandir. Na verdade, eu vejo como uma qualidade. Claro, né? A gente não quer sair por aí matando e forçando as pessoas a terem nossas servas, né? Gente, É o quê? É o quê? É o quê? Tipo, palestinos, cara de palhacinha aqui agora. eu acho isso incrível. Eu penso que todas as religiões deveriam ser assim. Ok, é que nem budismo, sabe? Eles existem, eles comungam, eles professam as suas crenças, se defendem, se determinam enquanto tais, têm as suas instituições, ok. Mas eles ficam onde eles estão, sem nenhum tipo de pretensão de converter as pessoas, ative conscientemente indo atrás das pessoas para que elas sejam convertidas, sabe? Instituir as populações árabes palestinas por povoamentos judeus. O Estado vê o desenvolvimento dos assentamentos judaicos como um valor nacional e agirá para encorajar e promover o seu estabelecimento e consolidação. Ou seja, o incentivo para a colonização de terras palestinas, para a invasão através do colonialismo de assentamento, o colonialismo de povoamento, ela é algo que foi estabelecido dentro do corpo de lei israelense oficialmente, algo que é considerado ilegal internacionalmente. Então, por exemplo, como é que funciona esse tipo de política? Você nasce numa família que tem alegada ou comprovada origem judaica em qualquer parte do mundo. Você tem o direito de migrar para Israel e participar dentro de um sistema de expansão territorial no qual você vai tomando, na base da bala, na base da força, com o apoio do exército israelense, terras palestinas, terras de moradores palestinos e terras de habitantes palestinos, expulsando-os das suas casas para tomar território e transformar aquele... Então, deixa eu ver se eu entendi. Ele falou que qualquer pessoa que tenha uma origem étnica, religiosa comprovada, ela tem o direito de voltar para Israel, se instalar lá, inclusive em detrimento de populações palestinas que já estão já assentadas lá. Então é como se essas pessoas chegassem hoje e expulsassem aquelas pessoas que estão lá há muito tempo. É verdade isso, Nasa? Como é que é? Na verdade, o que tem é a Lei do Retorno, que é uma lei que ela foi criada especificamente para compensar, digamos assim, né, as leis discriminatórias da Alemanha nazista, né? Porque Ó, começa a prestar atenção aí, que agora vem ouro. para os nazistas você era considerado judeu se você tivesse qualquer avô judeu, né? Então, o pai do seu pai é judeu, você é judeu. E aí você vai ser mandado para o campo de concentração, assim como todo mundo, todo judeu. E aí Israel, como foi criada especificamente, né, em resposta ao Holocausto, em 48, foi criada essa lei do retorno logo em seguida para fazer como se fosse uma compensação a todas as vítimas de perseguição antissemita, né, pelos nazistas. Vocês entenderam? A lei de compensação e do retorno. Ou seja, só porque os nazistas fizeram isso com nós judeus, vamos fazer isso com os palestinos. Vocês escutaram o que ele falou. Tá gravado. E isso tá no canal do Espectro Cinza também. Não tô falando que
a Glenda Varoto, ela é culpada nessa história. Cada um se é responsável pelas suas próprias palavras. E foi o que esse Alexandre Nazajon fez. Ele admitiu que o sionismo faz a mesma coisa que o nazismo fez com eles, eles fazem com os palestinos. Então, já que os nazistas consideram que judeu é todo mundo que tem descendente, até 2 descendentes judeus, então vamos fazer a mesma coisa aqui. Então, já que Aí, ó, viu? Vamos fazer a mesma coisa aqui. se você tem se o pai do seu pai é judeu, você vai ser considerado israelense se você quiser. E é só isso, não é uma lei que discrimina por questões de supremacia judaica, não é nada disso. É uma lei que está ali tentando compensar o extermínio, o holocausto nazista, né? Vamos tentar compensar o extermínio do holocausto nazista. Vamos tentar compensar. Cara, isso se chama vingança. Isso é vingança na cara dura. E vocês escolheram o povo mais fraco para fazer isso. Se isso não é perseguição racial, se isso não é segregacionismo, se isso não é apartheid, eu não sei o que é. Eu não sei. Tá, mas isso não acontece em detrimento de populações palestinas que já se instalaram? Segundo a Kalash aqui, ela disse que o tio judeu dela conseguiu morar em Israel e a casa foi dada a ele, que era de uma casa de palestinos que foram expulsos posteriormente. E aí? Tem que ver caso a caso. Porque o que aconteceu em 48, a Jordânia invadiu Tem que ver caso a caso. Israel, né? Invadiu pela Cisjordânia. Pela Judéia e Samária, anexou, chamou de Cisjordânia. E nesse processo expulsaram todos os judeus que viviam em Jerusalém Oriental. Então, você tinha bairros ali, construídos por judeus, que foram transformados em bairros árabes, expulsaram os judeus, colocaram árabes naquelas casas. Então existe Pera, você já tá misturando tudo. Tudo. Porque vamos começar. Teve o holocausto nazista na Alemanha, beleza. A Alemanha perdeu, beleza. Sobreviventes dos judeus, beleza. Para onde eles vão agora? Beleza. A ONU foi lá e fez a resolução 181 junto com o acordo Balfour para que os judeus fossem para a Terra Santa. Beleza. Beleza o caramba, né? Porque qual que foi o lance? Primeira Guerra Mundial, tava tendo o problema do Império Otomano, né? Problema do Império Otomano, né? Porque pela visão ocidental é problema. E nisso a Inglaterra chegou tanto nos judeus como nos palestinos e perguntaram: se vocês ajudar nós a ganhar do Império Otomano, a gente vai dar a terra para vocês. Beleza? Beleza. O que aconteceu? Império Otomano foi lá e caiu. Acabou a Primeira Guerra Mundial. Inglaterra cumpriu o que prometeu? Não. Não cumpriu. Por que será, né? Procura de recursos financeiros de extração natural. Vulgo petróleo. Beleza, mas poucos anos depois veio o Holocausto Nazista e, que nem eu já falei antes, de acordo com a Resolução 181, a ONU estava mandando os judeus remanescentes da Europa para a Palestina. Beleza. Perguntaram isso para os palestinos se estava tudo bem com eles? Não perguntaram. Mas mesmo assim, os palestinos tentaram receber os judeus, porque sofreram demais, porque eles entenderam o que aconteceu com eles, tentaram receber eles de braços abertos. O que os judeus fizeram? Judeus não, né? Os sionistas. O que os sionistas fizeram? Aqui é o nosso lar, a Inglaterra deu para nós, vaza. Do dia para a noite, 700 mil pessoas passaram um dia nativos do local para refugiados. um movimento muito natural, né, de Israel de devolver essas casas aos donos originais, que são judeus. E também tem muito... Donos originais. Beleza. Cara, você quer falar tanto baseado em nomes, rótulos, essas coisas? Vamos falar de geografia então, que nem eu já falei antes. Judéia e Judá. Entrega a Judéia e Judá para os judeus então, e deixa o resto da Palestina com os palestinos, já que vocês querem falar tanto desse lugar.
Que, pelo amor de Deus, a Palestina ali inteira, antes de ser chamado de judeu, de Judá e Judéia, muitos anos antes de Cristo, em 650 antes de Cristo, o grego Heródoto chegou lá e chamou o local de Síria Filistina, porque era baseado na terra dos lar dos filisteus. E depois, mais para frente, os romanos chamaram de Síria Palestina. E ficou. Israel geográfica, que vocês sonham tanto que dizia que existia, nunca existiu. Pode procurar na história, à vontade. Desde a fundação de Jericó há 10 mil anos atrás, existia só na cabeça dos sionistas. Só. Porque a ideia sionista já vem desde antes de Cristo. Sempre veio. Em segundo lugar, vamos falar bem sucintamente. Nos 3 livros sagrados falam que a Terra Santa é direito do povo de Deus. Os 3 livros sagrados. Os 3 têm direito. E baseado nisso, vocês podem procurar à vontade aí também. Mesmo que a primeira cruzada tenha sido uma tragédia contra as pessoas que moravam em Jerusalém e na Terra Santa, baseado nisso, o rei Balduíno IV, que é o famoso rei leproso, que muito cristão Deus Vult adora glorificar, ele mesmo fez um acordo com Saladino, que era o rei do califado Ayub e dos muçulmanos. Ele fez um acordo chamado Trégua dos Reis, que nenhum muçulmano, nenhum cristão e nenhum judeu poderia ser machucado por ambos os lados. Ou seja, já na primeira cruzada, já após a primeira cruzada, quando ali estava instalado o chamado Reino de Jerusalém, já teve uma trégua desse jeito para tentar ter paz. Beleza? Beleza. Balduíno tentou fazer isso. Só que aí veio a porra de 2 franceses fanáticos, idiotas e nojentos, um chamado Guido de Luzião e outro chamado Renaud de Chantillon, que cometeram um massacre em Trípoli. Isso era na Síria já, no território de Saladino. Saladino ia querer ficar quieto? Bom, não ficou por um motivo. Porque nesse massacre a irmã de Saladino foi morta. Mas não, para os franceses é. O exército que carrega Santa Cruz jamais pode ser derrotado. Eu não vou nem falar aqui também de Inquisição Espanhola, a varredura escandinava feito pelos reis noruegueses. Não vou falar nada disso. Porque é aquela famosa história, você não pode generalizar as religiões. Concordo, você não pode generalizar as religiões. Mas é sempre cristão ou judeu fazendo merda. Os muçulmanos fazem coisas erradas? Claro, ninguém é perfeito. O islamismo tem seus problemas. O islamismo não, o islamismo é a religião, me desculpem. Eu falo pessoas que se dizem que seguem o islamismo. Que são os famosos radicais, essas coisas. Os extremistas, os terroristas. Mas já pararam pra pensar uma coisa? Eu vou falar, tô nem aí. Se quiserem me cancelar, pode me cancelar. Tô nem aí. Eu não sou ninguém aqui na internet. O lance é o seguinte. Pega todas as organizações terroristas do tipo árabe ou do tipo muçulmano. Pega todas essas organizações, seja Al-Qaeda, Talibã, ISIS, Hamas, Hezbollah, Fatah. Te faço 2 perguntas. Primeiro, terroriza aos olhos de quem?
Terrorismo só do lado ocidental é fácil falar. Ainda mais que Israel e Estados Unidos controlam a narrativa das mídias. Que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cair nessas armadilhas. Segundo lugar, você acha que todas essas organizações começaram do nada? Você acha que todos esses... esses grupos... vamos começar a fazer um grupo terrorista aqui para matar todo mundo. Você acha que eles começaram a fazer por causa disso? Não. Cada um tem seu próprio motivo. Mas todos, você pode pesquisar, todos essas organizações têm um motivo em comum. Aversão a Estados Unidos e Israel. Todos. Aí nisso, a gente fica naquela dúvida, né? E aí? Vamos apoiar quem? Vamos escrachar quem? Cada um tem seu direito de pensar, cada um tem seu direito de argumentar, cada um tem seu direito de expressar sua opinião. Beleza. Mas antes de falar alguma coisa, estuda. Vai procurar saber sobre. Estuda perfeitamente, vê o que está acontecendo. E principalmente quando a gente está falando de estudo, de história, vá nas fontes primárias. Procura a origem das fontes primárias. Porque, mesmo que seja aquela história de quem conta a história são os vencedores, cara, vocês esquecem uma coisa. Existiam os chamados sobreviventes. E esses sobreviventes sempre também têm um lado da moeda. Toda guerra tem dois lados da moeda. Então, cuidado com a narrativa que você escuta. Cuidado. Porque é facinho escutar de que Estados Unidos e Israel são bonzinhos e os palestinos são os terroristas, essas coisas, se é apenas um lado que está contando essa história. Agora pergunta para os palestinos que sofreram a Nakba em 1947, pergunta para eles o que foi para eles, o que eles sentem em relação a isso. Tem em Recife, aqui no Brasil, a maior comunidade palestina. Tenta achar o contato de algum deles e pergunta para eles. Eles têm ancestrais que vieram de lá. Bom, eu vou parando o vídeo aqui por enquanto, porque eu acho melhor fazer esse vídeo aqui em 3 partes, pelo menos. Porque é muita coisa para falar, sabe? Mas eu não consigo me segurar. Eu preciso falar. Porque só a gente tá em 20 minutos ainda do react do vídeo original. E 5 minutos do vídeo do Mansur ainda. Mas isso pra mim aqui já deu agora 48 minutos e meio. Em 20 minutos do que o Alexandre falou, você já escuta muita merda. Muita merda. E eu garanto uma coisa, repetindo, eu já assisti essa live. Vai vir coisa pior. Mas vai vir coisa pior. Bom, e eu sei que vocês vão ficar curiosos, essas coisas tudo. Eu vou deixar na descrição o vídeo original do Espectro Cinza, caso vocês queiram já assistir. Mas eu vou fazer a minha parte react porque eu tenho que falar a verdade ainda sobre isso. Então, o que eu posso fazer agora é agradecer por me aturar até aqui. Agradecer por me dar essa atenção, porque esse trabalho que eu faço aqui pra vocês é pra trazer com carinho e tudo mais. E eu quero sempre estar ajudando vocês. Podem me mandar mensagem no Instagram à vontade, estou ali pra responder. Tipo, só não vai me ligar 3 horas da manhã, né? A não ser que alguém esteja morrendo. Mas falando sério agora, tô sempre aí, por favor, me chamem. Qualquer dúvida, tô aqui pra tirar, não tenho nada a esconder.
Tá bom? Então é isso. O Aleikum Salam, meus queridos.